Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos, ouvintes do canal Católico, mais uma vez estamos aqui para refletir a palavra de Deus desse terceiro domingo do Advento. Estamos cada vez mais perto do Natal do Senhor Jesus. Vamos pedir a luz de Deus para nos iluminar. Não deixe de dar um like a esse vídeo, de dar o seu gostei e compartilhar com seus irmãos e irmãs. O evangelho de hoje é Lucas, do capítulo 3, versículos 10 ao versículo 18, que nos apresenta a figura de João Batista. Vamos iniciar então a proclamação desse evangelho. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos essa figura de João Batista, que nos é apresentada nesse terceiro domingo, e um chamado muito claro e objetivo para a conversão. João é um profeta que prepara a vinda do Messias. E a gente nota nas palavras dele, perante a multidão que acorre até ele para ouvir a sua pregação, que ele está fazendo um apelo urgente à conversão, sem dúvida. Uma conversão para uma mudança de vida. A gente nota que essas pessoas que vão a João Batista estão buscando direção. Elas querem saber o que fazer nas suas vidas, como cumprir a vontade de Deus, qual o propósito de suas vidas, que é a pergunta-chave fundamental da nossa existência. E João, ele aponta para ações concretas de compaixão, de misericórdia e de conversão. Aqui no versículo 11 ele diz assim, para aqueles que se aproximaram dele: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Ele está dizendo isso para as multidões que foram a ele e perguntaram como é que eles deveriam proceder nas suas vidas. Então ele está falando aqui de dividir alimentos. Então ele está falando do quê? De solidariedade, ele está falando de compaixão. Ele está falando de uma coisa muito importante chamada fraternidade. No nosso mundo hoje tão individualista, onde muitas pessoas não se importam com nada a não ser consigo mesmas, com ganhar dinheiro, ficar cada vez mais e mais ricas. Um mundo com manipulação de poder, né, com influência de poder de países sobre países, nações sobre nações, povos sobre povos, onde o ser humano parece não valer nada. Né? João vem falar de fraternidade, não só para aquele tempo, você está falando para o nosso tempo também. E aqui no versículo seguinte, os cobradores de impostos e os soldados, a quem João falou da questão do dinheiro. Né? Ele disse assim: não tomeis à força o dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. Fecha aspas. Versículo 14. Ora, esses soldados, os próprios cobradores de impostos, que também ganhavam muito dinheiro, porque eram empregados do Império Romano, um império opressor, era um poder, né, escravagista inclusive. Então eles vêm a João porque eles têm crise de consciência. Eles sabem que estão trabalhando dentro de um sistema opressor. E eles têm as suas crises. Será que eles estão fazendo certo? Será que isso é a vontade de Deus? Etc. Por dizer, existe um conflito interior. Né? Eles vão confessar a João Batista. E João Batista dá indicações muito claras sobre isso. Ele está falando aqui, sem dúvida, de integridade. Né? De integridade. Ele está falando de ser justo, de ser bom, de ser honesto, de ser íntegro. Então, é uma alternativa que João está dando para eles. Se eles quiserem seguir o sistema do Império Romano, que era opressor, e se tornarem pessoas opressoras, muito bem. Eles estão fazendo a escolha deles. Se eles quiserem serem pessoas que nadem contra essa corrente de opressão,
Então eles têm que serem honestos e justos, né? E pessoas éticas no seu comportamento, sobretudo em relação ao dinheiro, aonde nesse nosso mundo a gente sabe que a relação com o dinheiro é extremamente problemática, a gente sabe. Então, qual a relevância dessa mensagem para nós hoje? Tem toda a relevância do mundo, porque no nosso mundo marcado pelas desigualdades e injustiças, uma mensagem dessa é mais do que atual, né? E é um chamado urgente à conversão. E a nossa fé, ela tem que se traduzir em obras cada dia. Tem que se traduzir, porque senão é uma fé que não é vazia, ela não tem sentido. Depois a gente tem que ter uma luta pela justiça realmente. Temos que lutar constantemente para que haja justiça desse mundo e haja paz nesse mundo. Porque a justiça é que faz existir a paz. Sem justiça nós vamos terminar no caos e na guerra, né? No ódio inclusive. E a gente tem que tentar buscar um mundo mais solidário, né? Mais partilhativo, mais fraternal. Essas questões são questões que tocam a nossa vida, né? Como é que a gente coloca em prática esses ensinamentos hoje em nossa vida? E que áreas da nossa vida, realmente, concretamente, a gente precisa ter uma maior conversão? O que a gente tem que mudar realmente? Pensemos nisso, peçamos a bênção de Deus através desse santo de Deus, João Batista, que chama-nos também à conversão, não só para o tempo dele, mas para o nosso tempo também, é um chamado universal. Vamos então concluir com a bênção final. Não esqueça de dar seu like a esse vídeo, se eu gostei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.